Temos também a Rússia, que vem se posicionando nesse conflito. Lembrando que Vladimir Putin, a Rússia, Moscou, temos aí um país aliado ao Irã. Carol, hoje o Kremlin se manifestou em uma entrevista do porta-voz do Kremlin à emissora Sky News. Ele disse que uma mudança de regime no Irã, um grande aliado da Rússia, o regime dos ayatolás, seria inadmissível, seria inaceitável. O Kremlin tem se posicionado nos últimos dias, tem sido inclusive considerado como um possível mediador do conflito entre Israel e o Irã. Donald Trump dos Estados Unidos não descartou que Vladimir Putin seja um mediador desse conflito, mas a Europa diz que nesse momento Putin, que está envolvido em uma guerra no continente europeu, não tem condições de mediar mais um conflito. O que o Kremlin disse hoje é que uma possível mudança de regime, que já foi citada pelo premier israelense Benjamin Netanyahu como uma possível consequência desses ataques israelenses, serviria como uma caixa de Pandora para movimentos extremistas dentro do Irã. O Kremlin disse que não gosta nem de falar sobre essa possibilidade. A gente chegou a comentar em algumas coberturas nos últimos dias que Israel teria arquitetado um plano para assassinar o líder supremo do Irã e esse plano teria sido então barrado por Donald Trump. Netanyahu foi questionado sobre isso, Trump foi questionado sobre isso e agora o Kremlin, questionado sobre isso, diz que não quer nem considerar essa possibilidade porque a mudança de regime no Irã poderia então abrir essa caixa de Pandora e piorar a situação. Sou até irônico, né, Mariana? Era algo que a gente trazia em análise com o Américo Martins durante essa cobertura. Estamos falando de Vladimir Putin, estamos falando da Rússia, um país que invadiu outro território, invadiu a Ucrânia e falando sobre essa possibilidade de ser o mediador dessas conversas entre Irã e Israel. Temos de um lado, portanto, a Rússia, que é abastecida com armamentos iranianos nesse conflito com a Ucrânia e temos de um lado os Estados Unidos, um aliado de Israel. Esse é um pouco do contexto internacional desse conflito. Repito aqui mais uma vez as imagens que chegam das agências internacionais com relação às conversas que acontecem hoje em Genebra, na Suíça. E mais uma vez enfatizando a informação que trazemos aí em tela também. A Rússia se posicionando de forma dura com relação a essa possibilidade de mudança de regime no Irã, dizendo que seria inaceitável. Entre os objetivos de Benjamin Netanyahu nesse conflito, estamos aí para uma questão que vai além do programa nuclear iraniano. Não há uma menção clara a esse objetivo, mas quando, diante de algumas declarações de Benjamin Netanyahu, a gente observa no detalhe, há nesse momento o interesse israelense também nessa mudança de regime no país. É isso, Carol. O exército israelense disse que seu principal objetivo no Irã é atingir as infraestruturas nucleares, mas o próprio premier israelense Benjamin Netanyahu já se pronunciou logo no primeiro dia do conflito, nas primeiras 24 horas, fez um pronunciamento direto à população iraniana. Ele chegou a falar em persa ou farsi e pedir para que a população se levantasse contra o regime, aproveitasse esse momento para tentar mudar o regime do Irã. Então, por mais que o exército de Israel não fale abertamente sobre o objetivo de derrubar o regime dos ayatolás, Netanyahu já se dirigiu diretamente à população iraniana e o ministro da Defesa, Israel Katz, também já falou que o líder supremo do Irã não pode continuar existindo. Mais uma menção a esse possível plano de assassinato do líder supremo do Irã, mas que até o momento temos informações de que os Estados Unidos não apoiam esse plano. Até o momento, Donald Trump teria barrado esse plano. Então, continuamos aí acompanhando as próximas notícias para ver se de fato haverá alguma ação do governo israelense, contra o regime iraniano, mas até o momento os ataques se contêm às instalações nucleares, mas a gente lembra também que o Irã já perdeu membros importantes da cúpula militar, inclusive assessores próximos ao Ayatollah Ali Khamenei. Logo nos primeiros dias de conflito, um assessor muito próximo ao líder supremo foi morto em um ataque israelense. Então, essa é sim uma preocupação quando a gente fala sobre esse conflito.